Doutor Mário Sérgio, uma pergunta que eu vou começar fazendo aqui. A acupuntura hoje tem uma oferta grande na rede pública, né? Quer dizer, para as pessoas que não podem pagar uma consulta, não podem pagar uma sessão. Isso, a gente já tem serviços bem estabelecidos aí, até podemos dizer tradicionais aí, né? Hospital das Clínicas de São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, né? A antiga Escola Paulista de Medicina, no servidor municipal. Então temos vários lugares aí que oferecem acupuntura aí para a população. Vamos começar então com uma pergunta aqui da Cristiane de São João do Nepomuceno, Minas Gerais. A acupuntura serve para pessoas de quais idades? De qualquer idade? Olá, Cristiane. Então, de qualquer idade, só que temos que ter bom senso, né? Evidentemente, por exemplo, uma criancinha com 2, 3, 4 anos de idade não vai fazer acupuntura, especialmente aqui no Brasil. Eu até cheguei a ver alguns casos de crianças fazendo acupuntura na China, mas onde você tem uma cultura que está voltada para isso, tem toda uma tradição aí, e a criança não assusta, né? Aí são agulhinhas menores e é possível se fazer. Normalmente, a faixa etária que se faz acupuntura assim, de uma maneira mais comum é a partir dos 12, 13 anos de idade e até pessoa senis. Doutor, em relação à questão do uso da acupuntura, a pergunta do Fabiano de Londrina, ela pode ser mais eficaz para combater a dor do que os relaxantes musculares? Então, depende do caso. Em casos em que a gente tem a contratura muscular que vem de um processo de inflamação aguda, a acupuntura tem uma ação muito interessante, muito boa, porque ela é rápida e não tem o efeito colateral de um relaxante muscular, que é sonolência e tudo mais. Em outros casos, a gente acaba associando, né? Quando é uma contratura mais intensa, mais cronificada, a gente acaba associando medicações e aí com o uso da acupuntura para ajudar a fazer com que esse caso melhore de uma maneira mais rápida. E qual o tempo de ação? Quer dizer, fez a sessão, já dá um alívio já imediato? Então, se for simplesmente uma contratura muscular, que está envolvido só os músculos, com uma boa sessão de acupuntura a gente consegue já um bom alívio. Se junto com essa contratura a gente tiver também a compressão de partes do sistema nervoso periférico, aí complica mais. Aí demora mais. Vou citar um exemplo. Se a gente tem uma dor nas costas simples, que é só a musculatura que está contraída e inflamada, a acupuntura responde mais rápido. Se essa dor ela vem de um disco da coluna, né, um disco intervertebral, que está um pouquinho deslocado fora do ponto dele, e ele comprime a raiz do nervo ciático, já aí fica mais difícil de você ter o alívio de dor imediato. Porque o próprio mecanismo de funcionamento da acupuntura, ele se utiliza desses mesmos nervos que estão irritados quando você tem, por exemplo, um nervo ciático que está inflamado. Então aí a ação é uma ação que ela demora mais para acontecer. Às vezes depende de mais de uma sessão, isso acontece? Isso, normalmente depende de mais de uma sessão. E entre as doenças mais comuns, quais em que a acupuntura é mais apropriada? Então, normalmente a gente acaba recebendo muitos casos de problemas do aparelho locomotor. Problemas em que estão envolvidos aí músculos contraídos, inflamação de tecidos, dores em vários locais do corpo. Essa é uma das grandes, vamos dizer assim, estradas que a gente acaba trabalhando com a acupuntura. Uma outra coisa que a acupuntura tem um trabalho muito interessante, é na regulação do sistema nervoso autonômico. O que faz o sistema nervoso autonômico? O sistema nervoso autonômico é aquela parte do nosso sistema nervoso que controla os mecanismos involuntários do organismo. Ou seja, meu coração bate a um determinado ritmo. Dependendo de como tiver o meu sistema nervoso autonômico, se ele estiver mais acelerado no componente que a gente fala, componente simpático, o meu organismo vai estar... O meu coração vai estar batendo mais rápido. Se a gente estiver calmo e o meu sistema nervoso autonômico parasimpático estiver mais exacerbado, o coração vai bater mais devagar. Então, do mesmo jeito que o coração pode ser acelerado ou desacelerado, a motilidade, por exemplo, do intestino é a mesma coisa. O meu intestino pode estar funcionando com maior motilidade ou menor motilidade. O meu estômago pode estar secretando mais ácido clorídrico ou menos ácido clorídrico. A minha pressão pode estar maior ou menor, conforme o calibre, né, o tamanho dos meus vasos. Os vasos eles podem estar mais dilatados ou menos dilatados. Aproveitando que o senhor falou do intestino, ele ajuda a regular? Também ajuda a regular.
Então o que acaba acontecendo? A gente sabe que a acupuntura ela tem uma boa ação para regular o equilíbrio entre essas duas partes do sistema nervoso, sistema nervoso autonômico, aquela que acelera e aquela que desacelera, levando o organismo a ficar num estado de equilíbrio de uma maneira mais adequada. Por isso que, por exemplo, quando a gente está muito ansioso por causa de um probleminha que a gente vai ter que enfrentar, aí, uma prova que eu vou ter que fazer, uma situação de trabalho que eu estou mais preocupado, a acupuntura tem um efeito bom. Por quê? Porque normalmente quando a gente está mais ansioso, o sistema nervoso autonômico, na parte que acelera, na parte do sistema nervoso, da parte simpática, ela está acelerando ali. E a gente está fazendo com que a gente fique com todos aqueles mecanismos de ansiedade. E a acupuntura, nesse caso, pode ajudar. Né? Então, dentro de vamos dizer assim, de um conjunto de coisas que você pode fazer e deve fazer, a acupuntura tem que estar inserida nesse meio. Não adianta eu fazer acupuntura uma vez por semana e continuar com o meu estilo de vida estressado também. Também não resolve.